Há 4 minutos, uma explosão na Europa. A Polónia está lutando pela Ucrânia. Navrocki mobilizou o exército. Dos exercícios direto para o fronte. Uma tempestade de fogo avança rumo a Moscou. Os radares de alerta estão no limite. Na Rússia declararam um dia sombrio. 40 jatos Su se tornaram sucata no ar. Algo misterioso acontece na Crimeia. A elite de Putin foi para o outro mundo. A aviação russa queima antes mesmo de decolar. O acorde final já começou a soar. Um Putin nervoso lançou um novo ultimato. Zelensky agiu e fez do Donbas um osso duro de roer para o Kremlin. A Ucrânia eleva as apostas no mundo. Zelensky arma a Europa e dita novas regras. É um triunfo. Os nossos cercaram os invasores em Kostiantynivka. O ditador corre para recrutar estudantes. Alguém dirá a ele que a derrota é certa? Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, Varsóvia age preventivamente. A Polónia inicia exercícios secretos chamados KRAI. Os avisos acabaram. O presidente, o governo e o comando militar participam. E o cenário é mantido sob sigilo absoluto. Ações rígidas para o caso de uma grande guerra. Este sinal certamente será ouvido em Moscou. O que os poloneses estão treinando de fato? Poderia esse exército entrar na Ucrânia para acabar de vez com a ocupação russa? Os primeiros detalhes a seguir. A Polónia ensaia uma guerra com a Rússia. O governo polonês prepara grandes exercícios secretos sob o codinome KRAI. Nos exercícios, os poloneses treinarão ações estatais em caso de guerra. Assim envolverão o presidente, o governo e o comando militar. O cenário e os detalhes do que ocorrerá permanecem sigilosos. Hoje, boatos, amanhã ações reais do que a Rússia planeja para 2027, testar o artigo 5º da OTAN atacando um país europeu. Além disso, nesta fase, 2 cenários possíveis estão sendo discutidos. O primeiro cenário é Narva, na Estônia, onde a Rússia tentaria capturar parte desse país da União Europeia. O segundo cenário, mais amplo, é o corredor de Suwałki. Jornalistas poloneses relataram os exercícios, citando fontes e comentários oficiais. A defesa polonesa confirmou que os detalhes sobre participantes e locais são altamente secretos. Surgiram conversas sobre a necessidade física de garantir a ligação entre Belarus e a região de Kaliningrado. E o que fazer para isso? Atacar a Lituânia, por fazer fronteira com Kaliningrado, e também atacar a Polônia. Por isso, a Polônia, sendo a mais forte entre Estônia, Letônia e Lituânia, entende que quem avisa amigo é, portanto, é preciso se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Antes dos preparativos para os exercícios, o presidente polonês Karol Nawrocki se reuniu com generais importantes. Nessa ocasião, houve até cooperação entre o governo e a equipe presidencial, que tem divergências políticas. Um grande número de novos tanques está sendo produzido. Na guerra contra a Ucrânia, praticamente não vemos esses tanques. Então, a questão é, se o país trava uma guerra ativa, que exige recursos militares, que exige novos tanques, esses tanques existem, mas não estão no fronte. Isso indica que estão sendo preparados para alguma outra operação. E aqui já podemos imaginar o que será. E a opção de que os preparam para um ataque à Polônia, refiro-me ao corredor de Suwałki, ou seja, não exatamente a Polônia, mas a fronteira com a Lituânia, é mais do que provável. Portanto, é bem possível que esse ano de 2027 que mencionam seja um prazo bem realista, quando a Rússia, seguindo a guerra total contra a Ucrânia, tente atacar também países da União Europeia. Além disso, se for contra a Polônia e a Lituânia, será uma investida significativa. Isso é muito mais relevante do que se fosse em Narva, na Estônia. Os exercícios não terão um caráter clássico. Neles serão simuladas decisões estratégicas, como a imposição de lei marcial, coordenação governamental e resposta a cenários de crise. O mundo mudou após o fim da Segunda Guerra Mundial. As guerras não acabaram, mas ninguém usa o termo guerra. Portanto, será mais uma escalada brutal. E será que isso levará ao envolvimento de muitos países? Provavelmente sim. Em condições normais, tais treinamentos deveriam ocorrer a cada 4 anos. Na prática, a última vez foi em 2019, ou seja, antes do início da invasão russa em larga escala na Ucrânia. Este é o triunfo da Ucrânia e menos 40 Sukhoi russos. A lenda do céu derrete diante dos olhos de todos. Isso precisa ser visto. Uma força poderosa está dizimando a frota aérea de Putin.
O dia sombrio, ao que parece, não termina para a Federação Russa. Catástrofe na Crimeia. A elite militar do Kremlin partiu em seu último voo. Menos 30 militares de uma só vez. As asas de combate perderam sua força. A defesa aérea russa ajudou nisso. O que está acontecendo no território inimigo de verdade? E será que o homem do bunker, após tal fracasso, deve esquecer a aviação para sempre? Sobre isso a seguir. Dia sombrio para a aviação da Federação Russa. Pânico para Putin. Os russos perderam aviões Su-34 e An-26 em um dia. O componente de transporte da aviação russa hoje tem uma aparência extremamente precária. A maior parte são aviões soviéticos que há muito esgotaram sua vida útil. Um avião de transporte militar russo An-26 caiu durante um voo sobre a Crimeia ocupada. Segundo informações oficiais, o avião colidiu com um penhasco e a causa do desastre foram falhas técnicas. Como resultado do acidente aéreo, 29 pessoas morreram. São aviões desgastados em termos de recursos, em termos de idade, em suas características, em todas as unidades de potência, nanã. Aviões que a Rússia tentou substituir pelo Il-112. Eles tinham esse projeto, mas esse projeto acabou sendo um fracasso absoluto. O cargueiro An-26 continua sendo um elo fundamental na logística das Forças Armadas da Federação Russa. Este avião bimotor soviético permite carregar equipamentos e carga tanto do solo quanto de um veículo. O An-26 é projetado para transportar mais de 5.000 quilos de carga, 30 a 40 paraquedistas ou a evacuação de 24 feridos em macas. A Rússia é criticamente dependente de aviões como o An-24 e o An-26. A Rússia, hoje em dia, não tem substitutos para o An-24 e o An-26, em princípio. Desde o colapso da União Soviética, ela perdeu a capacidade de renovar essa frota. Esses aviões eram produzidos pela Ucrânia no escritório de projetos, eles foram criados pelo escritório de projetos Antonov e produzidos pela Ucrânia. A frota aérea de An-26 e An-24, que resta na Rússia, esgotou sua vida útil, são aviões extremamente pouco confiáveis agora, pois têm um desgaste colossal e as tropas russas não podem se dar ao luxo de realizar reparos normais e adequados na Rússia. No mesmo dia, a aviação russa ficou sem mais um Su-34. Sabe-se que o piloto do avião morreu. O custo de um único caça é de cerca de 50 milhões de dólares. A perda de cada avião desses é, sem dúvida, não apenas um golpe financeiro para o exército russo, mas também um golpe em sua capacidade de combate. Segundo uma versão, o Su-34 pode ter sido atingido ao tentar repelir um ataque de drones ucranianos. Mas nem o Ministério da Defesa da Federação Russa nem a mídia estatal relataram a queda do avião. A primeira razão é que ele foi realmente abatido, destruído por sistemas de defesa aérea ucranianos ou pela aviação ucraniana. Consequentemente, tal eficácia, não se sabe com qual míssil, não se sabe com que tipo de aviação, não se sabe em que condições, mas já coloca em risco o uso desses aviões Su-34 em sua forma clássica atual, ou seja, como lançadores de bombas guiadas. Ou talvez a segunda razão possível para o silêncio sobre a perda do Su-34 seja fogo amigo. Este avião pode ter sido abatido por um sistema de defesa aérea, assustado que hoje se encontra em um estado de estresse extremo, de um dos grupos de defesa aérea russos. O Su-34 é um bombardeiro supersônico de 2 lugares, que é a principal força de ataque da Federação Russa na guerra contra a Ucrânia. A aeronave é capaz de operar 24 horas por dia, atingindo alvos em terra e no mar com mísseis e bombas de alta precisão. No momento do início da invasão em grande escala na Ucrânia, os ocupantes russos tinham cerca de 120 desses aviões. Até o dia de hoje, restam cerca de 80 em condições de combate. E isso considerando que, ao longo de um ano, a Rússia tem a capacidade de produzir aproximadamente de 8 a 11 unidades desses aviões, ou seja, aproximadamente a cada um mês ou um mês e meio, eles montam completamente um novo avião do tipo Su-34. As perdas totais desses aviões são, é claro, muito grandes. Desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia, eles foram abatidos de forma especialmente ativa nos primeiros dias da invasão. Uma série de acidentes indica que a frota aérea da Federação Russa está operando no limite de suas capacidades. O número de incidentes está aumentando não apenas devido às perdas em combate, mas também por causa de um colapso técnico interno no sistema de manutenção. Em termos simples, isso está acontecendo devido ao esgotamento dos recursos da aviação russa.
Devido à degradação técnica e tecnológica, a Rússia não pode se dar ao luxo, nem de longe, de criar um novo tipo de avião que atenda a todas as necessidades e desafios modernos. Eles não conseguem sequer realizar um reparo qualificado desse equipamento, o que leva a catástrofes regulares e a diversos tipos de incidentes. A aviação da Federação Russa não vai desmoronar instantaneamente, mas está se desintegrando gradualmente. Este é um processo de colapso estrutural, onde cada nova surtida se torna cada vez mais arriscada devido a uma combinação de problemas técnicos e de pessoal. Neste exato momento, os russos perderam completamente a noção. Zelensky anunciou um novo ultimato de Moscou em relação ao Donbas. Putin disse isso sem pensar. A Ucrânia está forçando a Rússia a se perder na encruzilhada que ela mesma construiu. O Ocidente permanece em silêncio. Choque, haverá uma trégua. Kiev bolou um cenário que vai tirar definitivamente o chão sob os pés do Kremlin. Detalhes de arrepiar o sangue, não perca. Ultimato da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia deu à Ucrânia 2 meses para retirar as tropas dos territórios não ocupados do Donbas. Depois disso, a guerra supostamente terminaria. Segundo o presidente, se a Ucrânia não retirar as tropas, haverá outras condições para um tratado de paz entre Kiev e Moscou. Por enquanto, o que a Rússia quer e o que os parceiros estão compartilhando com vocês é que eles veem o fim da guerra ou da fase quente da guerra é quando a Ucrânia sair do leste, tendo tomado essa decisão. A questão é que já há novos prazos e estão avisando isso aos americanos. Surpreende que alguém acredite nisso. Simplesmente surpreendente. Depois de tantos anos, sinceramente. E essa história continua. Agora, há novos prazos. Eles disseram que em 2 meses. Esta é a última informação. Que em 2 meses eles capturarão o leste do nosso ex-estado. Citando-os, capturarão o Donbas. E que a Ucrânia tem 2 meses para sair. E então a guerra terminará. Mas é difícil acreditar que o objetivo dos russos seja apenas o Donbas. Bem, a pergunta lógica é, se o objetivo deles é apenas o Donbas, e esta é a minha pergunta aos nossos colegas americanos, então, se eles conseguirem capturar o Donbas, por que dizem que irão além depois? Haverá outras condições. Ou seja, a questão não é o Donbas, afinal, na minha opinião. Os russos sabem muito bem que não conseguirão capturar o Donbas em 2 meses. É por isso que, segundo Zelensky, eles recorrem à pressão sobre os parceiros. Acredito que hoje a Rússia está pressionando a América. Acredito que a América pode pressionar a Rússia. Sim, esperamos muito que na via de negociação tudo se consiga trazer a questão de volta para, sabe, a lógica e não para a emotividade da Rússia. Especialistas estão convencidos de que tais mensagens e ultimatos da Rússia sobre a retirada das tropas ucranianas dos territórios não capturados do Donbas nada mais são do que provocação. Na verdade, até agora não é muito perceptível que haja algo por trás dessas ameaças, além de, digamos assim, fantasias da liderança russa. Bem, simplesmente porque até agora não há tendências que indiquem que a Rússia possa realmente capturar amanhã as partes da região de Donetsk que permanecem sob controle ucraniano. Ou seja, é uma pressão puramente propagandística dirigida, obviamente, ao lado americano, dizendo: senhores americanos, vamos capturar tudo de qualquer maneira, então pressionem logo os ucranianos para que concordem em entregar tudo de graça. Além disso, Zelensky também informou que não vê uma iniciativa clara de Moscou para uma trégua, inclusive energética. Ao mesmo tempo, a posição da Ucrânia permanece inalterada. Se a Rússia nos atacar, responderemos. Se eles estiverem prontos para parar, agiremos de forma recíproca. A Ucrânia até propôs à Rússia um cessar-fogo para a Páscoa. Em resposta, recebeu um ataque massivo de drones em 8 regiões. Kiev apresentou 2 propostas específicas, um cessar-fogo na Páscoa e uma trégua separada para instalações de energia. A Rússia ignorou ambas. Na noite de 1º de abril, seus drones atacaram a Ucrânia novamente. A Ucrânia demonstra constantemente sua disposição para um cessar-fogo. E mais uma vez, o presidente da Ucrânia confirmou isso ao propor uma trégua para a Páscoa. Mas o grande problema é que, na verdade, a Rússia, obviamente, não quer aceitar, de maneira alguma, qualquer tipo de cessar-fogo. Por isso, neste caso específico, eles também recusaram, de fato, essa proposta. E, provavelmente, para o lado americano, isso deveria ter sido um sinal de quem realmente quer a paz.
Mas, infelizmente, os americanos não querem levar esse fator em conta. Parecem muito estranhas as exigências que o presidente da Ucrânia, Zelensky, mencionou anteriormente, de que os parceiros da Ucrânia no Ocidente insistem para que a Ucrânia diminua a intensidade dos ataques à infraestrutura petrolífera da Rússia, porque a Rússia não pretende de forma alguma reduzir os ataques ao território da Ucrânia, em particular à infraestrutura energética ucraniana. Ou seja, na prática, estão nos propondo um jogo de um lado só, simplesmente porque alguém precisa de petróleo mais barato. Portanto, tudo isso pode ser resolvido com uma única decisão: cessar fogo e garantias de segurança para a Ucrânia. Tudo vai parar, os ataques ao setor petrolífero russo vão parar, e, consequentemente, por favor, resolvam então os seus problemas com a Rússia. Urgente, a Ucrânia está aumentando as apostas no mundo. Zelensky foi encarregado de armar a Europa, nossas tecnologias valem ouro. A Alemanha sai na frente e lança uma linha de produção com as armas mais modernas para as forças armadas da Ucrânia. A Europa não está mais tentando alcançar, ela está se reestruturando com base na experiência ucraniana. E este é apenas o começo de uma grande reformulação de forças. As emoções estão à flor da pele. Seja o primeiro a saber dos detalhes chocantes. As tecnologias de defesa ucranianas estão conquistando o mundo. O presidente da Ucrânia, Zelensky, declarou que as empresas de defesa ucranianas serão construídas não apenas na Europa, mas também em países do Oriente Médio. Estamos falando de uma cooperação de 10 anos. Já assinamos o acordo correspondente com a Arábia Saudita. Acabamos de assinar o acordo correspondente com o Catar, também por 10 anos. Ao longo destes 10 anos vamos trabalhar em coprodução, construir fábricas em ambos, tanto linhas de produção na Ucrânia quanto nestes países. Em uma fábrica conjunta na Alemanha já está sendo produzido o drone de reconhecimento ucraniano com inteligência artificial, o Linza. Planejam chegar a 10.000 unidades por ano. Mas nós também nos beneficiamos. Nós também tiramos proveito disso. Estamos aprendendo graças à grande quantidade de dados e à experiência que a Ucrânia obtém no campo de batalha. No setor de drones, tudo muda muito rápido, às vezes em poucas semanas ou meses. E isso é importante tanto para a Ucrânia quanto para nós. E em uma empresa conjunta no Reino Unido, estão sendo produzidos os drones interceptadores Octopus, tão necessários agora não apenas para a Ucrânia. Estou feliz em dizer que, nesta semana, engenheiros ucranianos trabalham com britânicos no Reino Unido. Tenho o prazer de informar que nós começaremos a produção desses novos drones aprimorados e interceptadores este mês, e no próximo mês começaremos as entregas para a Ucrânia. E depois disso queremos garantir com toda a certeza que teremos mais de 1.000 desses itens por mês, todos eles nas mãos de seus defensores, de seus soldados, prontos para serem utilizados sempre que necessário. O ministro da Defesa Fedorov, em reunião com o comissário da União Europeia para a Defesa, afirmou que este não é o limite e que o número de empresas conjuntas de drones e mísseis de longo alcance e até sistemas de defesa aérea só irá crescer. Hoje ouvimos anúncios de quase 38 bilhões de dólares e uma grande parte desses anúncios, que foram novos hoje, vão justamente para o sistema de defesa aérea, para drones, para o desenvolvimento de unidades de drones de assalto, para o Deep Strike, para drones interceptadores. No setor de drones, a Ucrânia está se desenvolvendo em um ritmo recorde. A empresa Firepoint anunciou uma modernização revolucionária de seus drones Middle Strike e Deep Strike, que agora carregarão quase o dobro de explosivos e, ao mesmo tempo, serão mais baratos. Faremos com que o FP1 alcance 1.000 quilômetros. Já fizemos isso, movemos o tanque para a asa e agora ele carrega 105 kg por 1.000 quilômetros. E agora estamos modificando e vamos instalar essa asa-tanque. Essa mesma asa-tanque permitirá aumentar significativamente a potência da munição que estará no FP2. A munição terá cerca de 158 kg. Também esperamos reduzir o preço porque encontramos algumas soluções que nos permitirão abandonar completamente as caras antenas CRPA e receptores GNSS. Isso será um avanço muito grande. Em meio a esses sucessos, também ocorreram alguns escândalos. O chefe da empresa alemã Rheinmetall, Paperger, afirmou que os drones ucranianos são como Lego montados por donas de casa em cozinhas e que isso não é o nível de tecnologia de defesa real. O presidente da Ucrânia respondeu a essa crítica com humor.
Se cada dona de casa da Ucrânia realmente pode produzir drones, então, de fato, cada dona de casa da Ucrânia pode ser considerada apta para ser a diretora executiva da Rheinmetall. E eu parabenizo o nosso complexo industrial de defesa ucraniano por esse nível, esse alto nível. Drones ucranianos foram erroneamente apresentados como próprios no canal de TV americano Fox News. Mostraram os drones Sting da Wild Hornets como tecnologia americana. Na transmissão seguinte, é claro, tiveram que se corrigir. E para ser mais convincente, a Ucrânia nos apoiará. Eles combinaram tecnologias avançadas de combate a drones, desenvolvidas para combater enxames de drones iranianos desde a invasão de Putin. Zelensky diz que quer ajudar. Talvez nos ofereça essas vespas? Os ucranianos criaram esses drones kamikaze lindos e baratos, rápidos e ágeis. A guerra na Ucrânia iniciou uma verdadeira revolução tecnológica, e engenheiros e militares ucranianos tornaram-se os principais especialistas de quem se espera ajuda e com quem os melhores exércitos do mundo querem aprender. Urgente! Kostiantynivka está em chamas por dentro. Gerasimov recebeu uma ordem urgente. Putin tenta morder pelo menos alguma coisa, mas quebra os dentes de forma épica ao vivo. O segundo exército do mundo está acabando. No Kremlin, eles estão indo a extremos. Estudantes estão sendo enviados aos montes para o fronte. A chamada Operação Militar Especial chegou perto de cada russo. O sistema da grande e invencível superpotência está falhando, e isso não pode mais ser escondido. O que acontecerá a seguir? Será que o homem do bunker começará a enviar mulheres russas para a linha de frente? Vejamos. O Kremlin estabeleceu novos prazos para a captura do Donbas ucraniano. Kostiantynivka até 25 de abril, toda a região de Donetsk até o final do ano. Vemos que o inimigo não possui recursos estratégicos para operações ofensivas em, como observamos repetidamente, 8 direções operacionais. Mas uma coisa são os prazos e outra bem diferente é o resultado real. Segundo os militares ucranianos, as unidades russas já tentam entrar diretamente na própria Kostiantynivka, o que transfere automaticamente os combates para a fase urbana, a mais difícil e demorada. Os prazos que eles planejaram para si mesmos podem ser multiplicados por N meses. Se eles realizarem ações de assalto ativas e lançarem todos os meios para capturar Kostiantynivka, então, na minha opinião, eles podem conseguir algo, mas não antes de outubro. Afinal, quanto mais o exército russo se envolver em combates urbanos, mais lento será o seu avanço e maior será o preço de cada metro. Ao mesmo tempo, a tática em si permanece inalterada, mas torna-se cada vez mais desesperada. Primeiro, entram em ação grupos móveis em motocicletas e buggies, depois entra a blindagem e só depois disso as tentativas de se fixar nos arredores e gradualmente corroer a defesa ucraniana. A guerra pode se arrastar por mais 1 ou 2 anos, e as negociações para a assinatura de um acordo de paz chegaram a um impasse. A Ucrânia espera uma nova pressão em abril e maio, mas especialistas preveem que a incapacidade russa de romper a defesa levará a uma mudança de foco para ataques à infraestrutura crítica. A estratégia de Kiev é infligir perdas que superem o ritmo de mobilização na Rússia, onde cerca de 45 mil recrutas são alistados mensalmente. E enquanto milhares de soldados russos morrem todos os dias além da linha, a máquina de guerra do Kremlin já busca novos recursos. Não há volta, é realmente um bilhete só de ida, definitivamente sem retorno. Mas, na prática, a situação na Federação Russa é bem diferente. E pretendem descartar aqueles que até ontem estavam nas salas de aula fazendo planos para o futuro, os estudantes. No início de 2026, o ministro da Ciência e Ensino Superior, Valery Falkov, em reunião fechada com reitores das maiores universidades, impôs-lhes um plano. Pelo menos 2% dos estudantes devem assinar contratos com o Ministério da Defesa. Formalmente, isso é apresentado como uma meta, mas, na verdade, trata-se de uma diretriz implícita que, segundo fontes, foi discutida pelas reitorias em todo o país. As administrações de universidades e escolas técnicas em toda a Rússia sugerem insistentemente que os alunos tirem licença acadêmica, assinem um contrato de pelo menos 1 ano com o Ministério da Defesa e partam para a guerra contra a Ucrânia. E esse mecanismo já está em funcionamento. Se no final de 2025 falava-se em casos isolados, desde fevereiro de 2026 a campanha tornou-se massiva e atingiu quase 200 instituições em todo o país, transformando o sistema educacional em um grande centro de recrutamento.
Segundo dados do ano passado, 2 milhões de homens estavam matriculados em universidades russas. Se as universidades cumprirem a exigência do Ministério da Educação e Ciência, o exército russo ganhará pelo menos 44 mil novos combatentes. Se a meta de 2% também for aplicada às escolas técnicas, um total de 76 mil jovens assinarão o contrato. E não se trata de reservistas treinados ou soldados contratados com experiência. Os contratos são oferecidos até para calouros que têm apenas de 18 a 20 anos. Promete-se aos jovens que poderão retomar os estudos após o contrato, além de lembrá-los dos altos pagamentos estatais e amplos benefícios destinados aos participantes da guerra contra a Ucrânia. Além disso, o pacote padrão de benefícios inclui a chance de transferir-se de um curso pago para uma vaga gratuita. Algumas universidades mais ricas, como a MGU e a SPBGU, prometem aos alunos pagamentos extras com recursos próprios. Na Universidade Bauman, prometem tratamento gratuito em instâncias termais. E para aqueles que hesitam, há insinuações diretas sobre o risco de expulsão. O foco principal desta campanha não é apenas reforçar o exército, mas formar um suposto novo tipo de tropa, a de drones. É para lá que tentam atrair os estudantes primeiro, prometendo uma guerra moderna, tecnologia e um serviço supostamente mais seguro. Não existem contratos especiais para operadores de drones. Não existem contratos de apenas 1 ano. Eles não existem e nem poderiam existir. O decreto presidencial sobre a mobilização parcial continua em vigor. Durante a mobilização parcial, você não pode rescindir o contrato por iniciativa própria. A meu ver, só há uma saída. Se em uma universidade ou escola técnica específica ocorrer qualquer sinal de doutrinação, a única opção é fugir de lá imediatamente, pegando o que puder e saindo correndo. E enquanto o ditador russo continua a esconder a real situação no fronte, um processo irreversível já foi iniciado dentro da Federação Russa. Um processo que mais cedo ou mais tarde colocará os grandes e poderosos de joelhos. Por enquanto é só. Eu sou Darina Rutskalo. Teremos mais notícias impactantes em nossa próxima edição. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!